E a gente está aqui com Beatriz Guedes, bem-vinda, Bia. muito Obrigada. bem-vinda no É um Conexão prazer estar Autêntica. aqui com vocês. Eu estou muito feliz e honrada pelo convite. E obrigada por abraçarem a nossa causa de alguma forma e nos ajudar a espalhar nosso propósito para as pessoas que estão escutando e ouvindo e assistindo a gente. Bia, fala um pouquinho, né, dessa tua trajetória, até você chegar realmente naquilo que você estava buscando, no teu sonho, né, de realizar, de montar a tua clínica de cirurgia plástica. Tem uma clínica de cirurgia plástica, pessoal, né, clínica de cirurgia plástica e também na ONG. Fala um pouquinho dessa trajetória, como é que foi? Bom, eu sempre, desde pequenininha, eu fazia ações sociais. Então, minha mãe me pegava, eu comprava, sei lá, chocolate, brinquedos no Dia das Crianças e ia entregar nas ruas para as pessoas carentes e tudo mais. Então, eu sempre tive esse meu feeling de ajudar, né, de ser social e tudo mais. E aí, eu fui crescendo, fiz direito, né, me tornei advogada para ajudar as pessoas a terem os seus direitos resolvidos e tudo mais. Então, eu sempre fui uma pessoa que, de alguma forma, lutou pelo direito da outra pessoa, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu queria fazer jus ao meu trabalho. Então, eu me formei em advogado, mas antes disso, com 13 anos, os meus pais se separaram. Então, eu me vi, tipo, totalmente perdida. E aí, eu fui trabalhar de garçonete, fui trabalhar em buffet infantil. Então, eu nunca deixei a peteca cair e eu sempre tive a minha família nas costas, assim, porque pra mim, eu sempre quis ajudar, eu sempre quis fazer parte e sempre quis ser alguém me construir de alguma forma. Então, eu nunca tive ajuda de ninguém, eu sempre fui sozinha na minha vida. E aí, tudo bem, eu, né, com 13 anos comecei a, eu trabalhei em buffet infantil, fui garçonete, aí me formei em advogado, comecei a faculdade, então eu fiz estágio no Itaú, Qual fiz faculdade que você fez? faculdade FMU, Faculdades da Ah, Metropolitanas ali Unidas. perto, na Liberdade. Por isso você falou que você E passava ali no viaduto ali. isso, exatamente. Então, e eu sempre, tudo que eu quis eu tive, né? Então, assim, se eu queria alguma coisa, eu ia lá e batalhava. Então, assim, pra mim, a coisa mais normal do mundo é conquistar. Então, tipo, se eu já conquistei tudo na minha vida, eu quero ajudar os outros a conquistarem. E aí, eu me tornei advogada e tal, comecei a trabalhar numa clínica de cirurgia plástica como advogada e conheci o Dr. Hugo. Construímos a nossa clínica de cirurgia plástica, mas aquilo já não me satisfazia, porque a gente fazia a cirurgia, a pessoa pagava e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, tipo, a cirurgia plástica, ela não é uma futilidade, Não mesmo. né? A cirurgia plástica, ela é muito mais do que uma cirurgia plástica. Ela transforma vidas, ela tira aquela insegurança, ela é muito mais do que somente a cirurgia plástica. Ela tem um resultado e ela tem uma consequência muito forte em quem procura. Porque quando você procura uma cirurgia plástica, você quer mudar alguma coisa, né? Você pode estar bem psicologicamente. Vocês devem atender pessoas que estão muito bem Com psicologicamente, certeza. mas, né? E Autoestima. autoestima, Né? exato. Ela bate forte. Né? Ela bate Na Sim, forte. que é o autoestima. que mais Exato. acontece. Seja por Algum alguma trauma, trauma. alguma consequência da vida e tudo mais. E aí eu falava, meu, nossa, que bom, essa pessoa tem um dinheiro, ela já tá muito bem psicologicamente falando, mas ela não tá segura fisicamente falando, né? E aí ela vai lá, paga e acabou. Mas e os pobres, né? Eu ficava, mas e as pessoas carentes que não têm essas condições? Elas fazem como? Não fazem, né? Porque você não vai ter dinheiro pra comprar, para pagar uma cirurgia plástica. E aí eu falei pro meu sócio, falei, meu, e assim, na verdade, nesse meio tempo, quando a gente construiu a nossa clínica, a gente tinha alguns pedidos, tipo, ai, eu tenho uma amiga que ela não tem dinheiro, tem como você fazer uma remoção de excesso de pálpebra? Isso é tão fácil pra gente que a gente já ia e já fazia gratuitamente, né? Tipo, pega um dia aí que tá cheia, a clínica tá cheia, traz ela. E a gente começou a ver que esse comportamento nosso mudava muito a vida da pessoa, né? E eu falei, meu, vou montar uma ONG. Tipo, vou ajudar as pessoas que não têm condições de pagar. Porque como que é? Essa pessoa vive o resto da vida dela triste? Não pode ser. Então, eu vou montar uma ONG. Aí eu falei pro meu sócio, ele falou, meu, bora. E o irmão dele trabalha até hoje pro Smile Train, que é uma ONG que só ajuda crianças com lábio leporino.
Então elas crescem com aquelas fissuras e tudo Sim. mais. Então Sem você o céu fica. da boca. Exato. Então ele já tinha essa coisa de filantropia na vida dele, né? Então, pra ele já era a coisa mais normal do mundo. Ele falou, meu, bora. Eu falei, então tá. Então a gente vai constituir uma ONG, porque eu quero ajudar milhares de pessoas. Não quero ajudar uma ou 5 pessoas, que é o que a gente já faz. E aí a gente começou. Isso foi em 2019, em 2020 veio a pandemia, mas eu ia lá insistivamente. Eu era muito persistente, porque eu queria efetivar aquela empresa pra gente poder efetivamente fazer as coisas certinhas, né? E aí a gente começou, em 2021 a Globo achou a gente do nada. E aí a gente saiu em 2021 no Fantástico, né? No horário nobre, 8 minutos de matéria. Eles foram até a clínica, eles foram até a ONG, entrevistaram as pessoas que já tinham sido atendidas. Então, histórias, assim, que eu nunca imaginei receber. Então, foi uma menina que ela tinha o corpo inteiro de verrugas e cobraram R$180 mil para fazer a cirurgia dela. Assim, ela nunca ia fazer essa cirurgia. Então ela vinha com o cabelo todo assim, né? Aí ela vinha de moletom, o corpo inteiro, tipo, tudo tampado. Você não conseguia ver, porque ela tampava tudo. Ela era assim, ela era escondida. Ela era uma pessoa totalmente escondida. Parecia aquela personagem do filme, né? Qual que era o filme que tinha? Menina que tinha o cabelão assim escondido. Tinha um filme, né? Que tinha o cabelo ao silêncio. O grito. O grito, o grito. E ela era, tipo assim, e ela é linda. E ela é linda. E ela tem uma irmã gêmea que não tinha nenhum problema, nenhuma verruga. Nossa Senhora. Então, assim, a mãe dela relata, né, no vídeo do Fantástico, que ela perguntava, mãe, quando que eu vou ser igual a minha irmã? Então, assim, ela tinha verrugas no corpo inteiro. Eram umas verrugas enormes, enormes. E ela tampava a verruga. Enfim. Isso desde a infância dela. Começou com 5 anos de idade. E os dermatos falavam assim, vai passar. É uma pintinha e tal. Aí ela chegou com a gente com 18 anos. Só que era uma cirurgia muito delicada, né? Porque pegava o sangue, ela era enraizada, precisava de uma carta de dermatologista e tudo mais e tal. E a gente não tinha dinheiro para levar ela para um hospital, porque precisava entubar. Então a gente foi fazendo em fases. Então a gente fez em 6 fases ela. E hoje, tipo assim, ela é outra pessoa. Com certeza. Não, assim, a ela é autoestima dela Não, então foi pra assim, lua. mas eu nunca imaginei chegar, eu nem sabia que existia esse tipo de doença, porque é uma doença, se chama nevus, né? Não vou saber direito, mas assim, é como se fosse uma placa de verruga no corpo todo, rosto, costas e tal. E aí a gente fez, e eu falei, nossa, sério, depois que eu vi ela a última vez, hoje ela, né, logo depois, né, a gente fez 6 cirurgias nela, a gente tirou todas as verrugas dela, totalmente gratuito. E como a gente não tinha dinheiro pra fazer no hospital, porque a gente não tinha dinheiro pro hospital, a gente foi fazendo em fases no nosso próprio centro cirúrgico. Então ela passou por 6 fases. E hoje ela é outra pessoa, você vê que ela é outra pessoa. Hoje ela tem foto na praia, porque assim, aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me apego muito. Então elas viram minha amiga, né? Tipo, eu tenho no Instagram, a gente conversa, a irmã dela vai fazer uma ação de Páscoa, eu vou junto. Então, a gente nunca deixou de se falar. E, inclusive, todos os pacientes da ONG eu tenho contato até hoje. E aí você vê que hoje ela tá namorando, hoje ela vai pra praia, hoje ela veste blusinha. Hoje ela tem vida social. Hoje ela tem uma vida. Hoje ela é quem ela gostaria de ser. Então, assim, nós somos instrumentos na vida dela. E, assim, quando a gente sabe que a gente... E, assim, foram cirurgias, sei lá, de meia hora. Não mudou nada na vida do cirurgião, não mudou nada na equipe da... Sabe quando é, tipo, por amor mesmo? Mas mudou tudo na vida Não. dela. Nossa, na vida dela, revolucionou. Foram, sei lá, se a gente juntar todos os dias que a gente fez cirurgia dela, foram 2 horas, 3 horas que a gente gastou. Foram 3 horas que mudaram a vida de 18 anos dela, que ela vivia escondida. Então, quando a gente vê esses tipos de casos, além de outros, né, câncer de mama, as orelhinhas e tudo mais, a gente viu que a gente foi um Beatriz, instrumento de vida na vida das presta pessoas. só atenção numa coisa. Ela tinha 18 anos. Né? 18 anos. Se ela não tivesse feito essa cirurgia, se eles não tivessem Encontrado né, vocês. transformado a vida dela com 18 anos, ela ia viver escondida até os 30, 40, 50, 60, 80, Ela ia. 90, Uma vida. 100. Sem se Percebe? relacionar. Sem se relacionar, sem ela ia se ter, amar e se ela ia viver na aceitar. caverna. Exato. A gente mudou a vida dela. E assim, quando a gente vê
que a gente realmente, que a gente foi instrumento na vida de alguém, Não tem preço. não né? tem preço. Tipo assim, a gente nem se importa com o que as outras pessoas falam, sabe? Você imagina uma pessoa que às vezes não gosta de alguma parte do corpo dela e que você vê que está perfeito, não tem problema nenhum, entendeu? Mas aquele negócio, ela não gosta da pontinha do nariz porque é um pouquinho levantada e a pessoa se vê linda, entendeu? Mas para ela incomoda. E para essa pessoa com a pontinha do nariz, né, É isso. que tá pegando, para ela já é o fim do mundo, né? Eu fico imaginando, né, como, não É. deixa o nome. Eu fico imaginando O essa casos, garota, é. entendeu? Que tava com o corpo todo. É Sim. isso. Não, era o Ou corpo como você inteiro. começou a falar, E né? ela ainda tinha uma irmã as gêmea para se crianças. comparar. Exato, ela Nossa. ainda se comparava. E a mãe dela se relata, assim, por exemplo, no vídeo do Fantástico, ela falava que as pessoas não chegavam nem perto dela. As pessoas tratavam ela como se ela fosse um bicho. E a mãe dela falava, pelo amor de Deus, não é contagioso. É só uma, né? E então ela usava gola e cabelo para as pessoas não repararem. Então, quando a gente vê que a gente foi instrumento na vida delas, tem outra também. Teve um caso, a Record procurou a gente, na verdade, nesse caso. Ela estava atravessando a rua com a mãe dela, super saudável, a menina, né, sem problema nenhum e tal. Tinha uns 14 anos na época. E aí ela foi atravessar a rua, tava chovendo. Teve uma empresa que despejou produtos químicos. E aí se misturou com a água da chuva. Um carro passou e jogou tudo nela. Corroeu tudo, o rosto dela, corpo, tudo. Queimou o rosto dela por produto químico. E aí a gente também, mesma coisa. A gente pegou, conversamos com ela, a gente fez todos os procedimentos de cicatriz, porque começa a formar queloide de queimadura e tudo mais. Então, e hoje ela é uma menina, né, totalmente diferente do que ela chegou. Ela é uma menina comunicativa, ela conversa. Antigamente não, ela se revoltou, porque, tipo, como assim? Eu sou super saudável, tô indo atravessar a rua, passa um carro cheio de produto químico e joga no meu rosto e corrói. Quem que ia pegar? De graça. Então é isso que a nossa ONG faz. A nossa ONG transforma vidas, né? Ressignifica cicatrizes e a gente acredita em novos futuros. Então é por isso que a gente pega diversos casos que ninguém ajudaria se não fosse realmente por amor e pelo que a gente acredita.